Sábado passado, acho que foi sábado passado que a gente pregou. Foi sábado. Sábado passado, a gente foi em Capela de Santana, a gente ministrou uma palavra lá. E algo que Deus colocou no meu coração, eu até compartilhei com o Tony e com o Maio, a gente está voltando. Não é um assunto central agora nesse momento, mas quero poder compartilhar sobre isso. Eu estava orando, irmão, com muita intensidade, assim, no momento do louvor da adoração, e eu comecei a chorar, mas era um choro de desespero, assim. Não era um choro de tristeza, era um choro era um clamor. Até falei com o Tony, comentário com o Marcos, minhas lágrimas não eram porque eu estava triste, é como se eu estivesse suplicando para Deus alguma coisa diferente. Eu estava dizendo para Deus assim: Deus, me deu uma igreja apaixonada por você. Foi bem forte assim essa questão de ter orado isso, só que a forma, a motivação do meu coração, ou seja, eu estava em lágrimas pedindo para Deus uma igreja que amasse Ele. Alguém que ama Jesus. Eu disse: Deus, não percebe nós nos perdemos nessa jornada relacional com a Tua palavra, com um lugar secreto, que a gente não tem mais uma intensidade de amor como tínhamos antes. Será que realmente entramos naquela fase da nossa vida em que o amor se esfria? E ele se esfria gradual, ou seja, não é uma coisa que seja instantânea, mas devagar, e daqui a pouco já não temos mais o desejo de orar, de ler a Bíblia. Eu já falei para você que a saudade é um lugar perigoso, né, irmãos? Saudade até parece uma poesia, né? Saudade, coisa boa. É uma palavra bonita, mas em sua totalidade, saudade é um perigo, porque saudade é a ausência daquilo que você não tem mais. Saudade é um lugar que você está e hoje você não está mais. É uma coisa que você viveu, hoje não vive mais. Eu tenho falado isso para Deus: eu não quero sentir saudade, Deus, eu quero sentir fome. Cada vez mais fome. Eu não quero entrar no campo da saudade, porque o campo da saudade é um lugar de esquecimento, onde eu vou pensar: aquele tempo era bom. Como se o tempo presente não fosse valer diante de Deus, como se não tivesse valor no tempo presente que você está. Como a gente tem falado, que o dia mais importante que se tem é o dia de hoje, aquele a qual você pode expressar, manifestar, esse dia que você pode materializar. O dia mais importante que você vive é o dia de hoje. Como eu disse, aquela página em branco que você abre e dá um pontapé inicial na tua própria consciência e pensamento, declarando como vai ser o teu dia. O dia mais importante é o hoje. O ontem passou e não tem o que fazer, irmãos. Como eu disse, também a questão das palavras, o que você disse ontem, hoje talvez não tenha nenhum tipo de efeito. O que você disse, não o que Deus disse. E eu tenho falado, palavras é que nem pasta de dente, depois que saiu do tubo ninguém bota de volta, já foi, passou. E esse sábado foi algo muito forte, preciso compartilhar com você. Eu aprendi isso, que toda mensagem tem que ter um pouco daquilo que você carrega. E eu chorei, irmão, eu disse: Deus, me deu uma igreja apaixonada. Eu disse: será que a gente ama a Deus de uma forma relacional com Ele? Sem ser o domingo, amamos Ele na segunda, assim como estamos desejando Ele no domingo. Ou seja, será que estamos com nossos ouvidos inclinados a próprias Escrituras? Assim como a gente está aqui nesse domingo sentado para escutar um sermão? Será que esse amor que nós temos aqui com Ele é um amor que se revela também na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Isso é uma coisa que eu tenho colocado bastante, eu tenho pensado muito sobre isso aí. Porque, irmãos, o ano está terminando e a gente precisa entender aonde estamos em Deus com o nosso amor. E algo que Deus queimou muito forte no coração, que hoje a gente vai falar, é sobre a honestidade que se revela no teu coração. Abra comigo o Salmo 139, eu quero ler aqui para a gente começar. Acho que eu cheguei a pelear com a Andréia sobre esse assunto, cheguei a conversar um pouco sobre isso. Foi, né? Eu falei sobre a honestidade do coração. Foi ali que nasceu a mensagem. Aleluia! Foi a fonte, irmão. Então existe um caminho da honestidade que a graça nos ensina a trilhar. Existe um caminho de honestidade que a graça nos ensina a trilhar.
O Salmo 139, eu quero ler com você o versículo 24. É um salmo muito bonito. Salmo 139, versículo 24. O salmista diz algo muito interessante. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Eu tenho umas outras versões que falam, vê se é em mim um caminho mau. E o que me chamou muita atenção que foi a honestidade do salmista ao declarar com as suas próprias palavras a direção do seu coração, a preocupação dele, se nele havia um caminho mau que estava desagradando a Deus. É interessante porque a palavra de Deus diz assim que quando a gente se apresentar diante de Deus com as mãos limpas e o coração puro, e que nós devemos nos apresentar diante de Deus com um coração sincero a Deus. Isso é a honestidade que faz, sustentada pela graça. E é assustador perceber, eu coloquei aqui, eu falei, não sei com quem eu disse, é assustador a gente perceber que Deus está primeiro exigindo da gente a nossa honestidade antes da obediência. Porque a obediência ainda pode ser prestada falsamente. Mas quando a honestidade, sustentada pela graça, iluminada pela palavra de Deus, vem a nossa obediência, ela é pura e sincera. Então é assustador pensar que Deus está exigindo de mim, de você, primeiro a honestidade, para depois a obediência, porque a minha obediência ainda pode ser uma fachada. E Deus tem queimado forte no meu coração sobre isso. Que a honestidade, ela abre, a graça assume e o Espírito vai nos conduzindo. Amém? Então todas as vezes que nós nos encontramos, toda vez que o coração se encontra com a verdade, vamos lá. Romanos capítulo 8, 32, não precisa ver, segura aí. Romanos capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Todas as vezes que o nosso coração se encontra com a verdade, ele entra num lugar de decisão. Todo momento que o nosso coração se encontra com a verdade, ele entra num lugar de decisão. O coração, como ele é sensível, ele vai se inclinar a um caminho de honestidade. Isso é fato. Mas pode ter certeza disso. Que todas as vezes que o teu coração se inclina a um caminho da verdade, ou se deixa se levar pela verdade, é você que precisa aceitar isso e verbalizar isso. Deixa eu só citar uma coisa assim. Tem coisas que o teu coração diz para você não fazer que você faz mesmo assim. Amém? Você está comigo aqui? O que é isso? É uma desonestidade fora, mas existe uma honestidade dentro. Porque a própria honestidade dentro é uma verdade, amém, que Deus escreveu nas tábuas do teu coração. Aquilo que Ele escreveu nas tábuas do teu coração vai denunciar para você aonde você deve andar, como você deve andar. E a graça dá-nos essa capacidade de ver no coração, né? Às vezes o teu coração é honesto, mas você não quer trazer essa honestidade para fora. Porque talvez esse campo da honestidade vai te levar a um lugar de revelar aquilo que você não queria. Coisas que você não estava muito... coisas que você não quer que ninguém saiba. Então todas as vezes que o coração se encontra com a verdade, ele precisa tomar uma decisão, é abraçar a honestidade. A verdade, quando ela entra no nosso coração, nos conduz a um caminho de honestidade. Toda a verdade que entra no teu coração, queridos, amém? Ela vai te levar, vai te conduzir, vai canalizar você a um caminho de honestidade. Deus, Ele nos pede, Ele nos exige isso, Ele está impondo sobre nós essa questão de ter um coração honesto. A honestidade, ela vai nascer, amém, de uma graça, ou seja, de uma capacidade que Deus nos dá, de reconhecer as nossas falhas e ser sincero com Ele e com todos. Então a honestidade espiritual, ela não nasce da força. A honestidade espiritual não nasce da força, mas é uma obra do Espírito que ela vai iluminando a gente. E é aí que a transformação começa. Quando o nosso coração vai de encontro à honestidade. Eu acho interessante que o salmista está dizendo: vê em mim uma conduta que te ofende, dirija-me pelo caminho eterno. Eu acho muito interessante a honestidade do coração dele, que ele também com a presença de Deus. Não tem como a gente dizer, ou falar, ou pronunciar, ou declarar: Deus, como é bom estar na tua presença, sem entender que o próprio ambiente é tomado por uma honestidade. Não tem, é como a gente está aqui. A gente tem que ser honesto para Deus. Quando a gente está falando aqui, é muito bom, olha só como funciona a honestidade
no coração do convertido. Quando a gente se apresenta diante de Deus com o nosso coração sincero, tem coisas que a gente fala alto que a gente se identifica com o próximo. Senhor, me ajuda a vencer a ira. Deus, eu sou muito irado, me ajuda a vencer a ira. É um coração conduzido pela graça, sustentado pela honestidade. Aonde vem? Vem por meio da palavra. Então você declara assim: Deus, me dê força para vencer essa ira. Me dê força para vencer, Pai, o cansaço. Essas são coisas que a honestidade denuncia através da tua boca, que o teu coração revela. Mas tem palavras que você fala as entrelinhas, que são aquelas coisas que você não quer que os outros saibam. É uma honestidade silenciosa, mas não deixa de ser honestidade, só não é verbalizada. O próprio Espírito, amém, vai nos dando essa direção, nos dando essa capacidade de entender que o caminho de Jesus é um caminho de honestidade. E Deus tem falado sempre, e tem falado muito forte isso no meu coração, que o caminho da honestidade é um caminho de graça. Então, a honestidade verdadeira, ou a honestidade diante de Deus, é o início da verdadeira cura que pode acontecer, ou seja, toda a verdadeira cura acontece com honestidade. Quando você tem um coração honesto diante de Deus. Você não precisa vir. Provérbios capítulo 28, 13 diz, né, que quem confessa os seus pecados vai encontrar misericórdia. Um coração honesto encontrando graça. Talvez boa parte daquilo que nós estamos tentando nos livrar não está sendo guiado pela honestidade do nosso coração. Será que estamos sendo honestos mesmo diante de Deus quando a gente diz: Deus, eu não quero mais ser assim? É uma pergunta para se fazer assim mesmo. Porque você sabe que existe uma conduta, um comportamento que a Bíblia não apoia, e o teu coração, sustentado pela graça, conduzido pela honestidade, pede para você mudar. Quem já viveu isso? Aí você diz assim: eu preciso parar de fazer isso, porque é a denúncia de um coração honesto. É um coração que pegou, queridos, a palavra de Deus e guardou. E aí, se tem algum comportamento, uma coisa que não agrada bem, o próprio coração, conduzido pela honestidade, sustentado pela graça, vai denunciar para você: aqui está errado, você muda isso. Um coração quer ser sincero, ou às vezes o coração é honesto e você, com a sua mente, não está sendo honesto. Às vezes o coração está te conduzindo a um lugar de honestidade, porque o teu coração é honesto diante de Deus. E da onde vem isso aqui? É interessante a gente levantar isso aqui. Vem das orações. Cada vez que você ora, busca mais da presença de Deus, mais da graça dele, mais da sua presença. Ou seja, quando você está naquele ambiente de buscar a presença de Deus, mais o teu coração vai se inclinar à honestidade. Quando você sai dali, você tem que entrar num campo de decisão, de realmente denunciar as honestidades do teu coração. E aí vem aquela coisa: o teu coração fala para a tua mente, e a tua mente diz: não vou fazer isso, porque senão eu vou ser taxado como vulnerável, como fraco. Não, irmão. Antes da graça, eu acredito que antes da própria cura acontecer, primeiro ela precisa iluminar. E a Bíblia diz que nada fica oculto. A graça, ela não destrói, mas ela ilumina. Amém? E quando ela ilumina, ela vai mostrar para nós as nossas próprias imperfeições. Todas as vezes que nós nos encontramos com a verdade, amém, queridos, amém, aonde ela vem, sustentada pela palavra de Deus, conduzida pela graça, onde nosso coração começa a ganhar honestidade e um caminho de honestidade para guiar, você sempre vai encontrar um conflito interno para externar isso. É fato, irmão. Eu estou falando com pessoas aqui, amém, que entendem, que sabem. Eu tenho certeza que tem condutas e comportamentos que o Espírito estica o teu coração dizendo: não faz isso é errado, e você continua fazendo. Quem está comigo aqui? Teu coração é honesto, mas as tuas atitudes não são. Teu coração está sendo honesto com você, só que você não quer dar ouvido à honestidade do teu coração. Porque Deus sempre trabalha na fonte. E a gente sabe que a fonte é certa, a fonte é verdadeira, a fonte é pura. E sendo essa fonte pura e verdadeira, queridos, amém, a graça vai sempre iluminar. A honestidade sempre vai estar ali. O coração é verdadeiro, mas a atuação não é. Eu acho interessante, olha só, vai comigo no Salmo 51. Então a honestidade, ela não é uma virtude, é uma obra do Espírito, irmãos.
Eu acredito que o próprio Espírito de Deus, como eu coloquei aqui, o Espírito Santo, ele não expõe para humilhar, ele expõe para libertar. E o caminho da honestidade, ele não é natural, é uma obra da graça no coração humano. O Salmo 51, versículo 6, olha só, irmãos, o que o salmista está dizendo aqui. Sei que desejas a verdade no íntimo. Eu gosto muito desse salmo. Eu sei que desejas a verdade no íntimo. Eu gosto muito de falar isso aqui, ó. Só para você entender que você entra num ambiente que é onde suas performances não são vistas, suas frases não são vistas. Você entra num ambiente que é impossível você não ser verdadeiro. Está aqui comigo? Quando você ora, você entra num ambiente que é impossível você mentir. Não tem como, irmão. Sabe por quê? Porque a presença faz isso. Eu tenho falado sobre isso aqui. A presença, ela vai sempre te levar para o lado original daquilo que você é. Sempre. Sempre. Então não tem como você orar e tentar montar personagens na sua oração. Não. Porque na oração, a própria verdade vai nos desnudando, ou seja, vai mostrando nossas imperfeições. Você entrou no campo da honestidade. Você entrou no ambiente da luz, daquilo que é justo. Então a imperfeição sempre vai ser revelada no campo da honestidade. Você não consegue não ser honesto em suas orações. Você é honesto aqui, declarando. Você pode ficar aqui declarando, falando alto coisas entre linhas para as pessoas não saberem. Mas quando você está sussurrando, o seu sussurro é verdadeiro no ambiente de presença. A gente diz assim: Deus, me dê graça, Pai, para mim vencer. Pai, isso que eu preciso vencer. Jesus, Tu conhece o meu coração, Tu conhece, viu? É tudo coisas que a gente consegue falar alto. E quando a gente chega naquele lugar assim, Deus, me ajuda a vencer, Pai. Eu preciso vencer isso aqui. Dá força, Pai. Eu não aguento mais. É esse lugar que a honestidade está dentro. É esse lugar que o teu coração está sendo sincero. A gente pode fazer uma oração coletiva aqui, cada um vai falar alguma coisa, amém, que leva ao campo onde isso é percebível, ou isso eu quero que saiba. Mas você sussurra aquilo que você não quer que as pessoas saibam, não é? Não é assim? A honestidade no teu coração. Porque a graça faz isso. A luz ela expõe, mas também ela vai purificar. Existe um caminho de honestidade que nos leva a uma confissão, a uma cura. E a honestidade é um terreno de libertação, de liberdade. Deus tem falado no meu coração sobre isso. Todas as vezes que você se comparar, todas as vezes que você se encontrar com a minha verdade, você precisa entender que existe uma honestidade para você trilhar. Todo momento. Todo momento que você se encontrar com a verdade de Deus, o teu coração, ele vai querer ser honesto diante de Deus, ele vai ser conduzido por essa honestidade, porque a verdade faz isso. A verdade te liberta de você mesmo. E leva você a ter um coração sincero diante de Deus. Eu estava falando isso, irmãos, eu estava mergulhando nisso, eu não quero fazer um nó na tua cabeça, quando eu estava pensando sobre isso. Eu disse, Deus, como é que pode, né? Quando a gente está orando alto, a gente ora alto numa percepção, e não está falso na nossa oração, não é falso na nossa oração. Não estou dizendo que você é falso, mas são linhas que eu quero que as pessoas possam ler. Mas tem linhas que as pessoas não vão ler, que são as entrelinhas do coração, aonde a honestidade está operando. E a verdade faz isso. Pode ter certeza, irmão, toda a verdade dita, declarada, lida, queridos, amém, ela vai de encontro ao teu coração. E ela vai se instalando dentro de você, para tratar a tua vida, para moldar você. A verdade, ela nos conduz ao caminho de honestidade, e a honestidade nos faz olhar para lugares que a gente não quer olhar. São lugares que doem. São lugares que nós somos conduzidos pela honestidade, mas dói. Nosso ego, nossa vaidade, nosso erro. Esses lugares que a gente finge que não existe, mas eles existem. A verdade vai fazendo isso. A verdade, ela vai te impulsionando, ela vai te empurrando para esse caminho de honestidade.
Para que você seja bem parecido com Jesus, você precisa trilhar esse caminho de honestidade diante de Deus. Eu gosto muito de usar aquela palavra que fala de Tomé. Tomé foi sincero. Tomé disse: eu só vou acreditar se tocar na ferida dele. Olha, ele estava sendo honesto. Ah, Deus, até agora Jesus estava fazendo tudo. Beleza, tu morreu, tu ressuscitou, mas assim, ó, quero só falar para vocês, gurizada. Ele estava com os discípulos, com os seus amigos. Ele disse assim, ó, nós estávamos todo mundo junto e até agora eu estava fingindo que eu tinha fé. Mas o meu coração honesto, de tanto ouvir a palavra, me levou a um lugar de confissão pública. Se eu tocar aonde ele foi furado e nas suas mãos, aí eu acredito. Porque a verdade sempre vai fazer isso. Mas cedo ou mais tarde você não aguenta, você não segura não, irmão. Você não aguenta não. E no ambiente de honestidade, olha só, escuta isso. É no ambiente da honestidade que a graça cura os traumas, ajusta os afetos e ordena o coração. É no ambiente da honestidade que a graça cura os traumas, ajusta os afetos e ordena o coração. É nesse lugar, né? Então a honestidade não é um fruto humano, é uma obra da graça de Deus. É quando eu dou crédito à palavra de Deus, automaticamente, quando eu dou crédito à palavra de Deus, à verdade de Deus, queridos, o meu coração se mergulha na verdade. Ou seja, meu coração ouve a verdade e mergulha na honestidade. E aí não dá, irmão. Aí eu não consigo sustentar por muito tempo o erro que eu estou cometendo diariamente. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Vou ser sincero para você. O que vai nos tirar, ou seja, o que pode nos tirar, queridos, de um lugar de reinar com Jesus, não são as grandes coisas, são acúmulos das pequenas coisas que conscientemente estamos fazendo sabendo que a Bíblia não apoia. Vou repetir. Não são as grandes coisas que vão nos tirar, queridos, de reinar com Jesus. É o acúmulo de pequenas coisas não ignoradas, queridos. Isso sim. São essas coisas que nós não estamos ignorando. São coisas que nós abraçamos conscientes, sabendo que a Bíblia não apoia. São essas coisas que vão nos afastar de Deus, que nos afastam da presença. Ou de nós alcançarmos o propósito para qual fomos chamados para fazer. E eu tenho certeza que a cada coração que está aqui já foi batizado, queridos, amém, pela honestidade, conduzido pela graça, sustentado pela palavra. Teu coração é honesto. As suas atitudes, o seu comportamento não é honesto. É como se eu dissesse assim para você: não faz isso. Israel, não faz. Israel, não faz. Tu sabe que isso, eu não estou apoiando isso que tu está fazendo. Israel, não faz isso. Não faz isso. Errei. Aí olha só, olha o nível. Aí eu errei. Aí o que eu faço? Eu vou para a oração. Deus, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Olha só. É errado. Teu coração foi honesto até que você, amém, parasse e pensasse. E ele te avisa antes. O caminho sempre se apresenta antes. Sempre. Sempre. Quando você tem um coração honesto. E quando ele está sustentado pela verdade, a verdade sempre vem antes das nossas próprias vontades. Pode ter certeza. A Bíblia sempre vai saltar antes se o caminho não é correto. Isso é fato. Sempre você vai, amém, ser conduzindo a esse caminho de verdade antes de materializar uma vontade própria. Sempre. Porque você teve um encontro com a verdade. Então você não abraçou a verdade no domingo. Você precisa entender que você vestiu ela na segunda-feira. E quando você veste ela, querido, na segunda-feira, a tua honestidade é sincera. Deus quer minha honestidade. Que eu seja honesto ainda. Deus quer ver o meu esforço nesse campo da honestidade para que a minha obediência seja verdadeira. Seja verdadeira. E a mesa nos apresenta uma honestidade. Vou repetir, a honestidade que a mesa do Senhor requer de nós. Não precisa abrir. A mesa do Senhor é um lugar de verdade e não de aparência. A mesa do Senhor é um lugar de verdade e não de aparência. Escuta, irmão. 1 Coríntios 11:28. Examine, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Uma autoanálise de sua própria honestidade.
É quando a honestidade desperta em você para fazer uma análise de você mesmo. Existe uma honestidade que se materializou na terra, que nos trouxe uma verdade que nós muitas vezes estamos ocultando, e nós não devemos ocultar ela. Existe uma honestidade que está implantada no teu coração, a qual Deus quer que isso venha se materializar, e você precisa materializar. E para mim, tudo isso, irmão, que eu estou falando para você, nada vai adiantar se você não amar. Porque, irmão, agora eu vou ser bem sincero com você. Até agora tu não foi, pastor? Não, eu vou continuar sendo sincero. Você precisa amar, irmão, porque a hora que você amar, você vai entender. Talvez é porque a gente não está mais apaixonado. Estamos envolvidos sem se apaixonar. E talvez esse campo de envolvimento sem se apaixonar pelo próprio Criador nos leva a construir caminhos que a Bíblia não apoia. Porque o próprio amor vai te levar num lugar de intimidade. O próprio amor vai batizar com cheiro aquele ambiente. E talvez o que está nos faltando é um sentimento, não de culpa, porque se eu não fizer a coisa vai apertar, não, é de gratidão. Porque a gratidão é uma resposta, que também nasce no campo da honestidade, que é conduzido pela honestidade. Eu falei para a Déia, eu disse, acho que foi quarta-feira que a gente tinha saído, eu disse para a Déia, olha só que interessante, tem um caminho de honestidade para me trilhar, e eu preciso trilhar esse caminho. A requerer de mim um posicionamento, eu preciso tomar essa decisão. E esse caminho de honestidade vai me custar alguma coisa, não tem que te custar alguma coisa, se não te custar, não é verdadeiro evangelho. Eu acredito que boa parte nasce daí, de um coração sincero. Parece que Deus tem que falar conosco várias vezes, dizendo assim: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Talvez essa seja a pergunta mais amarga que os nossos ouvidos naturais possam ouvir. Imagina, irmão, ele perguntando para a gente se a gente ama. Então, se você me ama, você obedece. Se você me ama, você é honesto. Se você me ama, você cumpre o que eu disse. Ou seja, você abraça a minha verdade, mesmo que vai te causar um dano. Mas tu sabe que para esse tempo, eu estava pensando sobre isso, parece que a gente não quer entrar no campo do perder. Parece que o perder, para ganhar, a gente precisa perder, isso é fato. Com Jesus é assim. Nós precisamos desocupar para que aquilo que está ocupado, queridos, amém, possa sair. Ou seja, não tem como, irmão, transbordar um copo se ele já está cheio. Não tem como o Senhor colocar algo dentro de mim saindo aqui no reserva. Eu vou usar um exemplo disso aqui. Talvez aqui existe um lugar que Deus ainda pode botar. Mas se eu estou carregando a minha vida de problemas, de dificuldades, e não sendo sincero a Deus, e evitando a verdade, eu vou enchendo. Está aqui, ó, um monte de coisa que ocupa a minha cabeça. Está aqui um monte de coisa. Meu Deus, cara, eu estou carregado de muita coisa. Como que Deus vai botar alguma coisa dentro de mim se eu já estou cheio? Para pensar, irmãos. É interessante porque a honestidade nos leva num lugar para a gente se esvaziar. Então existe uma cura que a mesa apresenta, existe um caminho de honestidade a qual eu devo trilhar, e quando eu trilho esse caminho de honestidade, a verdadeira cura acontece. Aquilo que é mal sai, e quando são as coisas boas de Deus que Ele vai colocar, Deus vai começando a colocar as coisas boas. Eu quero de você um coração honesto, Senhor. Eu quero de você um coração sincero. Eu quero isso. Eu quero que quando você trazer a memória à mesa, lembre que memória é um lugar de honestidade, de sinceridade. Eu quero que você entre no campo da honestidade e não se afaste. Bota Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 22. É interessante que Lucas 22, 19 diz assim, ó, fazer isso em memória de mim. Interessante que a memória aqui não é sentimental, é o reencontro com a verdade que sustenta a nossa fé. Hebreus capítulo 10,
Assim, aproximamos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Olha, interessante, porque pode deixar lá. Assim, vamos nos aproximar de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé. É impossível se aproximar de Deus e não ter um coração sincero. Não tem como. Publicamente aqui, com todo mundo aqui, eu posso me apresentar diante de Deus sem um coração sincero. Como eu disse, eu vou formular as palavras para falar para que as pessoas não saibam. Mas é impossível você se apresentar diante de Deus e não ter um coração sincero. A sinceridade é uma denúncia de confiança. A sinceridade é uma denúncia de cura. Quando você está sendo sincero para Deus, você está dizendo: Deus, eu acredito que você pode curar as entrelinhas do coração. Curar aquilo que eu preciso que o Senhor cure. Temos que ser honestos. E existe um caminho de honestidade que a palavra nos apresenta, que foi implantado dentro do nosso coração para que a gente venha trilhar. É impossível a gente chegar perto dessa mesa, eu botei aqui. A mesa de Cristo não é um palco de performance, mas é um altar para a verdade. Então, enfim, é impossível chegar nessa mesa e não ser verdadeiro com ela. Não tem como. É impossível chegar aqui e entender que eu vou comer do pão e beber do cálice e não ter isso na consciência de que eu tenho que ser verdadeiro nesse ato. É impossível. Porque a mesa, queridos, amém, ou esse ambiente em qual nós estamos de celebração, de participar, queridos, amém, está denunciando o nível de confiança e de honestidade, de carência, de coisas que nós precisamos que Deus mude em nós. A gente toma ceia, irmão, consciente disso. Aqui existe uma honestidade que está sendo prestada, queridos, no ato de comer o pão e de beber o cálice. E Deus se agrada dessa honestidade. Deus se agrada de um coração puro e sincero. Aonde o teu coração é mais puro? Qual é o ambiente que o teu coração é mais puro? No secreto. No secreto. É quando ninguém está vendo, irmão. Quando você fecha a porta do teu carro, do teu quarto, amém, ou quando você está sozinho, aí você começa a orar. Irmão, por que você não... Irmão, não perde esse tempo. Quando você está ali, que você começou a orar com Deus, lembra que ali é o único lugar que você está sendo muito sincero para Deus. Não tem como. E nesse lugar, nesse ambiente, queridos, amém? Nessa honestidade, ou seja, nesse coração verdadeiro, onde a honestidade está te conduzindo a falar o que é certo, nesse lugar a cura acontece. A honestidade vai iluminando, queridos, amém, o teu coração, para que as curas possam acontecer. E só no ambiente da presença, sustentado pela graça, guiado pela palavra, você pode fazer isso. O coração é honesto e ele vem, amém, queridos, na sua boca com palavras e você segura. E Deus está dizendo assim: confessa. Teu coração está sendo honesto. Fala, porque eu vou curar você. Fala que eu vou sarar você. Eu acredito que a gente está saindo desse campo de atuação. Eu coloquei aqui, ó. A confissão não é apenas admitir os pecados particulares. É permitir que Deus atravesse as regiões ocultas da alma, como eu disse antes, onde nós não gostamos de olhar. Eu acho muito interessante porque nesse lugar, queridos, amém, onde o salmista estava, é um lugar que nós devemos estar todo dia. Deus, vê se é em mim um caminho que não te agrada. Quantas vezes a honestidade fez essas palavras chegar na tua boca? Quantas vezes a graça iluminando o teu coração, gerando honestidade, fez você falar isso? Então a mesa de Cristo não é um palco para performance, mas é um altar para a verdade. Eu entendo que aqui a graça ela vai nos ensinar a caminhar com honestidade, que vai sustentar a nossa comunhão com Deus. Irmãos, eu não tenho dificuldade de falar de alguns problemas com aqueles que têm a capacidade de ouvir. Porque uma coisa que eu entendo, que quando você vai de encontro com a verdade e o teu coração é mergulhado na honestidade, você não quer mais viver de aparência. Não, você foge do lugar de aparência. Você foge desse lugar. Você foge desse lugar.
Que hoje nós possamos entender isso. Que a ceia, queridos, não é para os perfeitos, é para aqueles que sabem se examinar. São para os examinadores. Não é para quem errou, é para quem não deseja continuar escondendo. A ceia é isso, não é para quem não errou, é para quem não deseja continuar escondendo. E quando você deseja não continuar escondendo, pode ter certeza que Deus age com orgulho.